Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia. Interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Rocha. Estou com meu grande amigo para mais um episódio. Fala Danilo, como está? E aí, Rafão, beleza? Tudo certo por aí? E aí, O- pessoal, como é que vocês estão, Supracasters? Opa, tudo certo, Danilão. E hoje o episódio é um pouquinho diferente, né, Danilo? Isso, Rafa, hoje vamos falar aí de cardiopatia congênita. A gente já estava devendo aí pro pessoal, né, um episódio sobre esse tema. Boa. E então, para falar um pouquinho sobre congênita, a gente separou aqui um tema muito interessante, né? Um tema que às vezes gera uma certa dúvida ali na abordagem na prática clínica, que é a comunicação interatrial. E tem desafio para o ouvinte hoje no episódio, Danilo? Claro, e mais um desafio clínico aí, viu, Rafa? Então Opa, você está no seu consultório, chega um homem de 45 anos, de prévio ele só tem hipertensão arterial, e ele está numa investigação aí de dispneia e palpitações há alguns meses. Ele já chega com um eco, e nesse eco tem uma CIA do tipo Ostium secundum e uma dilatação leve do ventrículo direito. As funções dos ventrículos estão preservadas, não tem mais nada no eco, mas ele está preocupado. E aí, o que, que a gente tem para falar para esse paciente? Qual que é a nossa conduta? A gente precisa intervir? A gente só vai fazer segmento? Essa vai ser uma pergunta aí que a gente vai tentar responder durante o episódio, né, Rafa? boa. Espero que o nosso episódio consiga abordar todos os pontos dessa discussão, né? Que o nosso Isso. ouvinte possa responder esse desafio no final do episódio. Ô, Rafa, eu acho que para começar, uma coisa que todo mundo tem dúvida, até o residente de cardiologia, explica pra gente. A CIA é a mesma coisa que o FOP? Então, Danilo, apesar de no FOP a gente ter uma comunicação, né, entre os átrios, quando a gente fala de CIA, de comunicação interatrial, a gente está falando de um orifício, né, verdadeiro ali, realmente um orifício que comunica os dois átrios, né? O FOP é um pouquinho diferente, porque ele é como são duas membranas, né? O resquício ali do septum primo, do septum secundo, que gera como se fosse uma discreta comunicação ali, quase que tunelizada ali, né? Quase como um Ele se caminho. assemelha a um túnel, né? Isso, ele não é um orifício verdadeiro, né? Então, quando a gente fala de comunicação atrial, de CIA, a gente está falando de outro tipo de alteração estrutural, né? Quando ocorre realmente esse orifício verdadeiro comunicando os dois átrios, né? E para a gente entender um pouquinho melhor sobre como se dá, né, como que surgem essas comunicações, a gente precisa entender como funciona o processo de septação atrial, né? Lá na embriologia, lá dos primeiros anos de faculdade, né, Nossa Danilo? senhora, hein? Zero saudades, viu, Rafa? Mas é importante, né? É importante para a gente Agora a tentar. gente entendeu por que que a gente precisa aprender isso aí, né, Rafa? Pois é, para entender esses nomes e não ficar tão jogado assim, né? Lá para a quinta, sexta semana de vida intrauterina, né, a gente começa a ter um desenvolvimento de uma membrana, de uma estrutura muscular que surge ali da parede dorsal, do teto dos átrios, né, em direção aos coxins que ficam próximo à junção atrioventricular. Então, de cima para baixo, vai se desenvolvendo uma estrutura muscular que é chamada de septum primo, né? Conforme essa estrutura vai se desenvolvendo, né, essa região mais embaixo, ali mais próximo do que será a comunicação atrioventricular, há um espaço, há uma comunicação entre os átrios ali na parte de baixo, né? Essa primeira comunicação é o que a gente chama de septum, de essa comunicação que fica mais ali embaixo é o que a gente chama de óstium primo, né? E quando ela persiste até depois do nascimento, a gente chama de comunicação tipo óstium primo, né? Conforme esse septum primo ele vai crescendo, essa estrutura que dará origem ali toda a parte da válvula mitral, da válvula tricúspide, ali da parte atrioventricular se desenvolve e fecha, ocorre o desenvolvimento de novas
fenestrações, novas aberturas um pouco mais em cima, né? Um pouco mais dorsal e um pouco mais em cima, que são os ostium secundum, né? Que é uma comunicação que surge permitindo justamente que o fluxo de sangue arterializado, né, oxigenado, que chega no átrio direito, continue passando para o átrio esquerdo. Conforme essa estrutura que chama ostium secundum, ela aparece, as fenestrações aparecem, começa a se desenvolver uma segunda membrana, que cresce à direita e também na parte superior ali dos átrios. Essa é o septum secundum, né? Essa estrutura ela vai se desenvolvendo com a borda aumentando até que esse crescimento cessa, né? Deixando um pertuito ali de característica oval, né? Chamado então de forame oval. Então essa abertura ali dessa membrana do septum secundum e do septum primo, essa abertura é o que a gente chama de forame oval, que é o FOP, né? Após o nascimento, né? Então, diante disso, né, Danilo, a gente tem 4 tipos diferentes de comunicação interatrial, certo? Isso, Rafa. Então, entrando nos subtipos de CIA, a mais comum, né, disparada, assim, cerca de 80% dos casos, é a CIA ostium secundum, né, que ela fica ali na região mais central do septo, da fossa oval, como o Rafa bem comentou aí, né, da embriologia e tudo mais. E esse é o tipo clássico, né, Rafa? É o que a gente mais vai ver na nossa prática clínica diária e na maioria das vezes vai ser o candidato perfeito aí para a gente fazer um fechamento percutâneo, né? E falando um pouco a segunda mais comum, que ocorre em torno de 15% dos casos, é a CIA ostium primum, tá? E aqui a coisa já muda um pouco o cenário. A gente já tem um cenário, é um defeito parcial do septo atrioventricular, ele fica mais inferior ali a CIA ostium secundum, perto da crus cordis ali, que é uma referência anatômica que a gente tem, né? E ele quase sempre também vai trazer uma válvula atrioventricular anômala, tá? Geralmente pode ser uma fenda na mitral e até variando, vai ter um grau variado de regurgitação. Pô, Então, e é legal de você falar isso justamente por isso, né, Danilo? Então esse septum primo ele para de crescer e deixa esse buraco lá, né? E esse buraco exatamente. não desenvolve a válvula AV de certa forma adequada, né? E daí persiste essa comunicação, né? É um problema mais complexo, né? Sim. Então, assim, esses casos aí não tem jeito, né, Rafa? Vai ser um tratamento, a gente vai comentar, né? Mas é um tratamento cirúrgico. E esse tipo de CI é muito associado à síndrome de Down, né, Danilo? Isso, perfeito. Muito bem lembrado. Então, essas duas, né, Rafa, basicamente vai ser para quase todos os casos de CIA. Mas existem algumas CIAs mais raras. Então aí a gente tem a CIA do seio venoso, que aí pode ser tanto do seio venoso superior, que é responsável por 5% dos casos, quanto a do seio venoso inferior, que aí já é muito rara, é menos de 1% dos casos. Elas estão relacionadas às cavas, né? A do seio venoso superior, a cava superior, e a do seio venoso inferior, a cava inferior, tá? É, e o que chama atenção nesse tipo de CIA é que geralmente a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha, tá? Porque ela também pode vir associada com uma outra malformação congênita, que aí no caso vai ser a drenagem venosa pulmonar anômala parcial. E aí geralmente é da veia pulmonar superior direita para a cava superior ou para o átrio direito. E por último, e também muito rara, é a CIA do seio coronariano. E aqui a gente tem o seio venoso da coronária, né? E a gente não tem uma separação entre o seio coronário e o átrio esquerdo. Ou ela não ocorre, ou ela é parcial. Mas também, como eu já disse, muito rara. Boa, Danilo. E todos esses tipos de comunicação interatrial podem estar associados a outras alterações congênitas, como você bem disse, né? Tipo, venoso superior muito associado à drenagem anômala de veias pulmonares, né? Uhum. Mas estenose pulmonar, veia cava superior esquerda persistente, prolapso da válvula mitral podem acontecer, e principalmente a anomalia de Ebstein, né? Que tem associação importante ali, até com o processo embriológico
de formação do coração com a comunicação interatrial. Isso é importante conhecer essas outras alterações estruturais, porque elas podem modificar a nossa estratégia de tratamento, né, até a própria abordagem cirúrgica, o planejamento cirúrgico do cirurgião. E é importante a gente falar então, Danilo, quando a gente tem essa comunicação entre os átrios, a gente tem um shunt, né? Tem um fluxo sanguíneo acontecendo ali. E a direção desse shunt, ela vai depender da complacência, tanto das câmeras direitas quanto das câmeras esquerdas, o tamanho dessa comunicação e as pressões dos átrios, né? Normalmente, o mais comum, quando é uma CIA simples, que não tem outras alterações, o sentido do fluxo é um shunt esquerda-direita, justamente porque a complacência do ventrículo direito ela é maior, né, e as pressões do lado direito são menores. Então, isso faz com que o sangue saia das câmaras de pressão maior do lado esquerdo, direcionem para as câmaras direitas, né, levando a longo prazo uma sobrecarga de volume do ventrículo direito. Né. Essa, inclusive, é uma alteração que a gente tem que chamar a atenção quando a gente está olhando o ecocardiograma de um paciente que tem CIA, justamente porque é a primeira repercussão hemodinâmica que a gente vai ver, né, essa dilatação das câmaras direitas, principalmente do ventrículo direito. Né. Isso, com o passar do tempo, conforme a gente tem esse shunt, o aumento do fluxo nas câmaras direitas, a gente vai gerar um hiperfluxo pulmonar. Né. Se a gente tem uma redução da complacência do ventrículo esquerdo, como, por exemplo, o paciente que, com o passar do tempo, desenvolve uma miocardiopatia, seja isquêmica, seja hipertensiva, né? Esse ventrículo esquerdo ele vai se tornando menos complacente, vai ficando mais duro. A gente tende a fazer o quê? A gente aumenta o shunt esquerda-direita. Por isso é uma das explicações que muitos pacientes passam anos sem ter sintomas, né? Até porque o fluxo, o shunt é menor, né? Mas conforme vai passando a idade, chegando na quarta, quinta década de vida, o coração pode sofrer algum tipo de remodelamento por outras comorbidades, enfim, e esse shunt esquerda-direita aumentar, né? Por outro lado, quando a gente tem uma redução de complacência do ventrículo direito, seja porque a gente tem um aumento da pós-carga desse ventrículo direito por uma estenose de válvula pulmonar, ou o paciente apresenta uma hipertensão arterial pulmonar por algum outro motivo, a gente tem uma inversão do fluxo, né? Então o fluxo vira direita e esquerda. As câmeras direitas se tornam menos complacentes. Isso é uma tragédia, isso é muito ruim, né? Porque aí a gente passa sangue não oxigenado do lado direito do coração para o lado esquerdo e, consequentemente, para a circulação sistêmica, né? Gerando hipoxemia e repercussões clínicas mais graves, apesar de ser mais raro aqui no contexto da CIA. Show de bola. É o que você falou, né? Os sintomas estão muito relacionados com a história natural da doença, né? Sim. Então, geralmente, como esse ventrículo direito tolera muito, é muito mais complacente, né? Tolera muito volume, e isso demora anos, né, para se manifestar. Mas como é que é o quadro clínico, né? Então, geralmente, como o Rafa falou, até a vida adulta, muitos pacientes, a grande maioria dos pacientes, são assintomáticos, principalmente quando não tem nenhuma outra malformação associada, né? Somente a CIA. E geralmente esses pacientes vão ter manifestações clínicas a partir da quarta década de vida. Mas são manifestações inespecíficas, né, Rafa? Não tem nada assim que você olhe e fale, nossa, isso aqui é uma CIA. Então, Sim. geralmente são pacientes que vão ter uma redução progressiva da capacidade funcional, uma dispneia aos esforços, palpitações, pacientes que abrem quadros de taquiarritmias supraventriculares, geralmente um flutter ou uma FA, principalmente pela dilatação ali do átrio, né? Também mais raro é a embolia paradoxal, né? Quando a gente tem ali um coágulo que migra do lado direito, passa para o lado esquerdo, por exemplo, o paciente abre um quadro de AVC, né? Aquele AVC criptogênico que a gente investigou todas as causas e
não encontrou, esse paciente pode ter uma CIA. E menos comuns também, até mais comum em crianças, é as infecções pulmonares recorrentes. Esses pacientes que têm esse hiperfluxo pulmonar, têm uma congestão venosa pulmonar maior, acaba predispondo a ter mais infecção, né? Em último caso ali também, que como o Rafa falou, hoje a gente já não encontra tanto, mas antigamente, por falta de diagnóstico, esses pacientes eles chegavam numa situação muito mais grave, um quadro de C direita, onde a gente já tem inversão de fluxo do shunt, né, da direita para a esquerda, com hipertensão pulmonar fixa, e aí é um cenário catastrófico, e onde, infelizmente, já passou do ponto da gente intervir nesses pacientes. E aí, Rafa, falando um pouco do exame físico, o que a gente pode encontrar nesses pacientes? Então, um achado sutil, mas que pode estar presente desde o começo até nas formas graves, é o desdobramento fixo da segunda bulha, né? Boa. Então, assim, isso é praticamente um clássico, até Uhum. tanto em prova de residência quanto na vida, na nossa prática clínica. Porque normalmente o componente pulmonar da segunda bulha, né, que a gente chama P2, ele varia com a respiração, né? E na CIA não. Esse desdobramento ele vai ficar fixo, porque o ventrículo direito ele vai estar sempre recebendo mais sangue do que o normal e também ejetando mais lentamente, né? Se ele tem mais sangue para mandar para o pulmão, né? Essa válvula pulmonar ela fica aberta mais tempo. Então ela tem um fechamento mais. O fechamento da válvula pulmonar acaba se atrasando de forma constante. Então, Boa. isso pode estar presente aí desde o começo, né? Às vezes o paciente, então, assim, sempre é importante examinar os pacientes, principalmente quando não tem uma queixa meio inespecífica, né? Você identificar ali um desdobramento de P2 pode ser importante no diagnóstico final. E aí, os outros achados, Rafa, basicamente vão ser relacionados também ao hiperfluxo. Boa. Então, a gente pode ter um sopro sistólico, né, ejetivo no foco pulmonar, né, e geralmente não vai ser um sopro de estenose, né, se for somente a CIA, a válvula pulmonar não tiver acometida, vai ser um sopro de hiperfluxo, com esse sangue extra que está passando pela válvula pulmonar, a gente vai ter esse sopro sistólico, e também a gente pode ter um ruflar ali, mesodiastólico no foco tricúspide, pelo mesmo motivo, né, também pelo hiperfluxo, tá? Em estágios mais. O estágio final da doença, né? Esse paciente que não teve intervenção, não foi tratado, vai ter o quadro de IC direita, né? O paciente pode ter ali uma nasarca, uma congestão hepática, um empachamento gástrico, né? E o que pode ter, que chama muita atenção, na palpação a gente pode ter aquele impulso sistólico na borda external esquerda, né? Quem viu uma vez nunca esquece, né, Rafa? A É, gente é verdade. Esse é um sinal chama, semiológico clássico, né? puta, chama muita atenção, que é quando você põe a mão assim na borda external, você sente aquele empurrão na sua mão, né? E aquilo ali nada mais é do que o ventrículo direito, que ele já está tão dilatado que a gente consegue perceber a movimentação sistólica dele na pele, tá? Então, isso aí já é um sinal de gravidade e chama atenção. Quando identificado, a gente já tem que ficar de orelha em pé. Show de bola, Danilo. Então é muito importante, né, como você bem disse, fazer um exame físico minucioso no nosso paciente, né, para a gente identificar sinais sugestivos. Os exames complementares que a gente vai lançar a mão ali para fazer essa investigação começa, como com toda cardiopatia, um eletrocardiograma, né? Uhum. A maioria dos pacientes vão ter um ritmo sinusal, mas em situações mais avançadas, né, com dilatações principalmente de átrios acentuadas, a gente pode ter já algumas arritmias atriais, né, entre elas o flutter e a própria fibrilação atrial. O BRD incompleto pode estar presente, o desvio do eixo para a direita também é o mais comum, né? Quando a gente tem o defeito do septo AV associado na CIA osteoprimo, a gente pode ter também um desvio do eixo à esquerda, né? Foge à regra, que seria o desvio do eixo para a direita. O raio-x de tórax pode demonstrar um aumento da vasculatura pulmonar, sugerindo até esse hiperfluxo, mas o exame que é
pedra angular aqui na investigação é o ecocardiograma, né? O eco transtorácico é o exame de primeira linha, ele identifica, dimensiona a CIA e principalmente ele demonstra se tem repercussão hemodinâmica, né? Então, quando a gente vê um eco com sobrecarga de volume ali do ventrículo direito dilatado, já demonstra que há CIA e demonstra que ela está causando algum grau de repercussão hemodinâmica. Ele é importante também porque ele consegue demonstrar sinais indiretos ali de hipertensão pulmonar, né? A gente estimando a pressão sistólica da artéria pulmonar, né? A gente consegue ver também sinais de hipertensão pulmonar. A gente pode ser necessário fazer o uso do eco transesofágico, principalmente quando a gente vai fazer o fechamento percutâneo da CIA ósseo secundo, a gente precisa do eco transesofágico para dar uma medida mais fidedigna ali, nos ajudar, inclusive intraprocedimento, a guiar o posicionamento da prótese, né? E no diagnóstico, o eco transesofágico auxilia também, principalmente nos casos de CIA tipo seio venoso, que o eco transtorácico perde um pouquinho ali a acurácia justamente pela janela e fica um pouquinho mais difícil de a gente fazer o diagnóstico. Mas, Danilo, e os métodos de imagem, outros métodos de imagem, a ressonância, a tomografia, a gente pode utilizar também aqui no diagnóstico da CIA? Pode sim, Rafa. Então, na ressonância, a gente consegue avaliar muito bem a sobrecarga do ventrículo direito. Nós conseguimos ali avaliar com acurácia tanto a função do VD quanto o volume, né, do ventrículo direito também. E uma coisa muito importante que a gente consegue avaliar os volumes sistólicos que passam tanto pela artéria pulmonar quanto pela aorta, né? E aí é com precisão. E aí a gente faz uma divisão que é o QP-QS, que nada mais é que a divisão do fluxo pulmonar pelo fluxo da aorta, que a gente chama de fluxo sistêmico. Quando essa relação dá maior que 1,5, né, isso significa o quê? Que tem um hiperfluxo pulmonar ali, certo? Então a gente consegue fazer essa relação com precisão, né? Além disso, a angiotomografia e a angiorressonância são muito boas ali para a gente conseguir ver as CIAs mais raras, igual você comentou, a CIA principalmente do seio venoso, né? Seio coronariano, e avaliar se tem alguma outra malformação, principalmente drenagem anômala pulmonar. E o CAT, Rafa? Boa, Danilo. Você falou do QPQS, perfeito. O QPQS é uma relação importante quando a gente pensa em fazer uma correção de uma comunicação, né? Justamente para a gente não piorar uma situação que eventualmente já passou do momento, né? Por Uhum. exemplo, se a gente tem um QPQS menor que 1, né? Você falou acima do 1,5 a gente indica tratamento normalmente, né? Mas quando a gente tem um QPQS menor que 1, justamente ocorre uma inversão desse shunt, né? É aquela Exato. situação que a gente falou anteriormente, né? Um fluxo que na verdade está indo da direita para a esquerda, né? Que já tem hipoxemia, já tem mais Emanger aí associado, né? Mas o CAT é importante até para a gente investigar quando tem sinais indiretos de hipertensão pulmonar no eco ou na ressonância, né? Para a gente calcular a resistência pulmonar. Quando a gente tem uma resistência pulmonar muito elevada, né, a gente não deve fazer o fechamento da CIA, justamente porque essa CIA funciona como, vamos dizer assim, uma válvula de escape para o ventrículo direito que está tendo que lidar com uma resistência, com uma pós-carga muito, muito elevada. Se eventualmente a gente fecha essa, essa CIA, essa comunicação, fecha essa válvula de escape, o VD ele perde esse escape e ele tem que vencer essa resistência muito elevada e muitas vezes não consegue, né? Então é importante a gente investigar, lançar a mão do CAT quando a gente tem sinais indiretos de hipertensão pulmonar para a gente tomar a melhor decisão terapêutica. Bom, Rafa, então, para a gente resumir todas essas informações aqui num fluxograma de intervenção, para o ouvinte, para ficar claro aí para quem está ouvindo, quando que a gente vai intervir, fechar a CIA, que é classe 1 de recomendação? Principalmente quando a gente tem um shunt significativo, que a gente vai medir através do QPQS maior que 1,5, com
repercussão hemodinâmica, ou seja, por exemplo, sobrecarga de ventrículo direito e a ausência de hipertensão pulmonar grave, que é o que você acabou de comentar. Quando que vai ser contraindicado, então? Classe 3. Quando o paciente já tem a síndrome de Eisenmenger, né? Ou já tem uma resistência vascular pulmonar maior ou igual a 5 unidades UD, com dessaturação, por exemplo. E aqueles casos que ficam intermediários, né? O paciente tem uma resistência pulmonar entre 3 e 5 e um shunt importante, a diretriz coloca como pode ser considerado, 2A. Então, só para explicar o fluxograma um pouco mais detalhado para o nosso ouvinte, a gente fez o diagnóstico de CIA. A primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar se tem sobrecarga do ventrículo direito. Se não tiver sobrecarga do ventrículo direito, nós só vamos fechar essa CIA se houver uma suspeita de uma embolia paradoxal. Por exemplo, a que eu citei lá no começo do episódio, um AVC criptogênico. Se não tiver suspeita de embolia de AVC, a gente não faz o fechamento. Nesses casos de embolia paradoxal, é uma classe de recomendação 2A, beleza? Pode ser considerado. E aí, ou vamos para o outro lado. Tem uma CIA e tem sobrecarga de VD. Aí, nesse caso, a gente precisa ver se tem hipertensão pulmonar. E aqui a gente lança a mão do cateterismo de câmaras direitas que o Rafa já comentou, tá? E aí a diretriz define esse marco. Uma pressão, uma resistência pulmonar maior que 3 unidades UD já é considerado anormal e a gente já considera como uma hipertensão pulmonar. Esse paciente, fiz lá o cateterismo de câmaras direitas, não tem hipertensão pulmonar. Então, a gente tem um paciente com CIA, com sobrecarga de VD, sem hipertensão pulmonar, certo? Aí a gente tem que ver se o paciente tem doença do ventrículo esquerdo, que o Rafa já comentou também. Se o paciente não tem doença do ventrículo esquerdo, a gente já é indicado classe 1 fechar essa CIA, porque já tem sobrecarga do VD. Se o paciente tem doença do ventrículo esquerdo, aí é que o hemodinamicista vai brilhar, né, Rafa? Pois é, Danilo, porque o que acontece, né? Se eu tenho um paciente que não tem hipertensão pulmonar, mas tem um VE que tem uma disfunção grave ou uma disfunção diastólica importante, o que acontece? Muitas vezes essa CIA ela funciona também como uma válvula de escape. Né? Uhum. Naquele momento ali de sobrecarga desse VE pouco complacente, parte desse sangue desafoga para o lado direito do coração. Se a gente fecha essa CIA, ele não vai ter mais essa válvula de escape e, consequentemente, ele não vai tolerar realmente acomodar todo o sangue que chega ali nesse ventrículo esquerdo. Isso pode fazer elevação brutal da PD2, gerando inclusive edema agudo de pulmão. A gente vai piorar o que já não é o ideal, né? Então, se não tem hipertensão pulmonar, mas a gente vê uma PD2 alta, a gente vê um paciente com disfunção ventricular, o ideal seria fazer um teste com balão, né? Um teste para a gente simular se o impacto de fechar essa CIA vai ser benéfico ou não para o paciente. Se o teste não demonstra uma elevação da PD2 significativa, se o teste realmente não demonstra um impacto negativo, a gente pode prosseguir ali com o tratamento e fechar essa CIA. Basicamente, ali você dá um sustinho no VE para ver se ele aguenta o tranco, né, Rafa? É verdade. Então, beleza. Mas e aí, Rafa? Eu fiz o cateterismo direito e eu tenho sobrecarga de VD e hipertensão pulmonar. E aí a gente parte para um outro passo. A gente precisa saber qual que é o nível dessa pressão pulmonar. Se ela é menor que 5 unidades UD e eu já tenho um QPQS maior que 1,5, a diretriz recomenda classe 2A para fazer o fechamento dessa CIA. Se essa for uma resistência muito alta, maior do que 5, maior ou igual a 5, aí provavelmente a gente já tem a síndrome de Eisenmenger, né, associada, a gente já tem uma hipertensão pulmonar fixa, e aí, como você bem falou, a gente não pode fechar, porque entra naquela mesma história do mecanismo de escape do VD, né? O VD, a CIA acaba sendo um mecanismo de descompressão. Se a gente fecha, o VD vai ter que bombear ali o sangue contra uma hipertensão pulmonar importante
e aí o risco de uma falência aguda e uma IC direita aguda é muito grande, né, Rafa? É isso aí, Danilo. Existe ainda um cenário intermediário, né? Aquele paciente que tem uma hipertensão pulmonar maior do que 5 unidades UDI, mas assim, você trata ele agressivamente, né? Você entra com. Depende também do tipo de hipertensão pulmonar que esse paciente tem, né? Mas você trata ele com vasodilatadores, prostanoides, e essa pressão cai para menor do que 5 unidades UDI. O que, que a gente faz? Bom, Danilo, aí nessa situação bem mais controversa, né? Isso a gente já entra numa área um pouco mais nebulosa, né? A gente pode considerar, às vezes, fazer um fechamento com uma prótese fenestrada, e avaliar o fechamento, a intervenção nessa CIA. É um cenário mais nebuloso, é um cenário que carece um pouco mais de discussão, um pouco mais de evidência, né? A própria diretriz coloca como 2B, né? Pois é. E quando a gente decide intervir, Danilo, qual é a escolha? Como que a gente vai fazer as coisas? Então, aí a gente tem que escolher, né, entre cirurgia, né, ou tratamento percutâneo. Então, de uma forma geral, a único tipo de CIA que a gente vai fazer o tratamento percutâneo é a Ostium Secundum. Então, Calma lá. Ainda há uma outra possibilidade, Danilo, mas a via de regra é o osso secundo, que é o mais estudado, né? mas assim, de modo geral, o Ostium primum, seio venoso, seio coronariano, geralmente são cirúrgicos. Então, a gente parte desse princípio. Boa. É que, na verdade, o tipo seio venoso superior, existe uma técnica desenvolvida, eu acho que o primeiro caso foi em 2009, é uma técnica mais recente, né? Que envolve um fechamento dessa CIA com um stent coberto, criando uma comunicação ali da veia cava superior a câmara direita, né? E criando um caminho, um pertuito ali da drenagem da veia pulmonar anômala, que é muito comum nesse tipo de CIA, né? Para o átrio esquerdo. Então, o fechamento percutâneo, a via de regra, ele é de escolha para ósseo secundo e pode ser considerado ainda numa uma terapia mais recente, mas que é utilizada em centros de grande volume, de congênita, que tem uma expertise maior, no tipo seio venoso superior, pode ser utilizado também. E é uma cirurgia, né, Rafa, que quando feita, quando bem indicada, feita precocemente, o paciente sem chegar num estado mais grave, ela tem uma baixíssima mortalidade, né, uma boa sobrevida, principalmente o paciente jovem, né? Com certeza, Danilo. Tem um resultado muito bom, né? Exato. E o tratamento percutâneo, Rafa? Então, além desse tratamento do tipo seio venoso superior, né, o clássico tratamento é o tipo ósseo secundo, né? A gente utiliza uma prótese tipo Amplatzer, né, que para a gente fazer esse procedimento, né, que é seguro, que tem uma taxa de sucesso muito alta, né, uma mortalidade que quase tende a zero ali, a gente precisa ter uma anatomia favorável. Para Exato. isso, a gente precisa ter um diâmetro estirado menor que 38 milímetros, né? E o que, que seria esse diâmetro estirado? É o diâmetro que a gente mede com um balão, né? A gente infla um balão ali na CIA, né? O suficiente só para interromper o fluxo de sangue, né? A gente não quer esticar demais essa CIA, não, é realmente insuflar o balão até só ocluir o fluxo ali através dela e a gente medir, né? Quando esse diâmetro é menor que 38, a gente pode considerar fazer. E além disso, a gente precisa ter as bordas, né? Bordas para a gente poder ancorar a prótese. Então a gente tem que ter bordas de pelo menos 5 milímetros, né? Menos em direção à aorta, que não é necessário respeitar esses 5 milímetros. Mas nas outras direções a gente precisa ter bordas suficientes de pelo menos 5 milímetros para a gente poder ancorar com segurança a prótese. Depois que a gente implanta a prótese, a gente precisa fazer terapia antiagregante plaquetária, né, normalmente com AS, por pelo menos 6 meses. Ô, Rafa, então eu acho muito importante o que você falou, muito massa, e salientar pro nosso ouvinte que não é porque é Ostium secundum que vai ser o tratamento percutâneo, né? Boa. Tem essas nuances. Então, aqui o eco transesofágico se torna essencial, né, para fazer as medidas da borda.
das bordas, né? Então, o que, que a gente pode fazer antes? É fazer o ecotransesofágico, preparar esse paciente. E vocês lá na hora fazem o diâmetro estirado para ver se realmente vai ser possível ancorar a prótese, né? Show de bola, Danilo, é isso mesmo. Danilo, e como a gente vai seguir esse paciente nosso, né? Normalmente, paciente com menos de 25 anos, que não ficou com shunt residual, com eco normal, não tem hipertensão pulmonar, não tem grandes alterações, ele não precisa de um segmento regular, né? É importante a gente falar para esse paciente que, mesmo corrigindo o defeito a longo prazo, há a possibilidade dele vir a apresentar arritmias atriais, e isso ainda assim pode ocorrer, mas a gente sabe que nesse perfil de paciente a sobrevida é praticamente igual à da população geral, né? Boa. Agora, naqueles pacientes com mais de 40 anos, pacientes que já fizeram arritmias, pacientes que têm algum grau de hipertensão pulmonar ou que ficaram com shunt residual, a gente tem que manter um segmento regular, né? Principalmente nos primeiros 2 anos, depois a gente pode até espaçar, depois para um segmento a cada 3, 5 anos, mas é importante a gente seguir esses pacientes em específicos, né? Nesses pacientes a gente precisa pedir eco para a gente avaliar realmente se não há shunt residual, o desempenho sistólico do ventrículo direito, o volume dele, né? Uhum. Ver se ele não desenvolve hipertensão pulmonar ou insuficiência tricúspide, né? E arritmias também é importante a gente fazer um controle sempre com eletro e Holter, né? Após a correção é muito comum o desenvolvimento de flutter atrial. Então é importante a gente ficar de olho nessas arritmias. Outras coisas importantes a gente falar no segmento desses pacientes quanto à prática de exercício físico, né? Então, pacientes que não têm hipertensão pulmonar, que não têm arritmias ou não têm dilatação do ventrículo direito, eles não têm restrição para a prática de exercício físico, conforme inclusive a diretriz da ESC, né? Boa. Se o paciente tem hipertensão pulmonar, a gente tem que restringir a prática de exercício a apenas exercícios muito leves de baixa intensidade, né? A gravidez em pacientes com CIA de baixo risco, sem hipertensão pulmonar, pode engravidar. Entretanto, a gente tem que sempre falar que a gravidez aumenta o risco de uma embolia paradoxal. Já aquelas pacientes que têm hipertensão pulmonar, hipertensão pré-capilar, a gente deve orientar contra a gestação, né? E é importante a gente falar que além do AS, depois que a gente implanta a prótese, sempre quando a gente faz o fechamento, seja percutâneo ou cirúrgico, é fazer a profilaxia de endocardite por 6 meses depois desse fechamento. Show de bola! Vamos para aquele momento, Rafa? Vamos lá, vamos para o bate-bola. Rafa, diferença de FOP e CIA. A CIA, então, é aquela comunicação com o orifício verdadeiro, né? O FOP é aquela comunicação que fica por essas duas membranas que ficam no átrio, né? Boa. E qual o tipo de CIA mais comum, Danilo? Então, tipo, mais comum, 80% dos casos, CIA ostium secundum, seguido de CIA ostium primum, 15% dos casos, e bem mais raro, a CIA do tipo seio venoso, tanto superior quanto inferior, e a CIA do tipo seio coronariano. Boa. Rafa, apresentação clínica mais comum. Então, a apresentação clínica mais comum é muitas vezes esse paciente chegar na idade adulta sintomático, né? Então, normalmente ele se torna sintomático a partir da quarta, quinta década de vida, né? Há alguns casos, sim, de desenvolvimento de sintomas já na infância, mas é muito comum esses pacientes chegarem na idade adulta sem apresentação clínica. Quais são os principais achados no exame físico, Danilo? Então vamos lá, pessoal. Desdobramento fixo da segunda bulha, do componente pulmonar da segunda bulha, que pode estar presente desde o estágio inicial até estágio avançado, tá? E sopros sistólicos ejetivos no foco pulmonar ou sopro diastólico no foco tricúspide, ambos relacionados ao hiperfluxo pulmonar, beleza? E também, em estágios mais avançados ali, um impulso sistólico na borda external esquerda, que já é um sinal de dilatação do ventrículo direito. Rafa, qual que é o exame de escolha na investigação da CIA? Investigação de CIA
depende muito do eco, né, Danilo? Para fazer o diagnóstico do CIA e avaliar principalmente as repercussões dessa comunicação. Eu devo fechar toda a CIA que eu encontro, Danilo? Não, Rafa, sempre dá uma olhada no fluxograma que a gente detalhou aqui para vocês, mas de uma forma geral. Se tem sobrecarga do ventrículo direito com QPQS maior que 1,5 e não tem hipertensão pulmonar grave fixa, tá indicado a gente fechar, beleza? E Rafa, como é que eu faço o segmento desse paciente? Danilo, então, aqueles pacientes com mais de 40 anos, pacientes que já tiveram algum tipo de arritmia, pacientes que ficaram com hipertensão pulmonar ou com algum shunt residual, a gente tem que seguir de perto nos primeiros 2 anos e depois a gente pode até espaçar depois disso a cada 3, a cada 5 anos, mas sempre pedir eco, né, para a gente avaliar as repercussões dessa CIA, eletro e Holter eventualmente ali se o paciente tiver alguma queixa de palpitações sugestiva de arritmia. E vamos então para a resposta do nosso caso clínico, Rafa? Vamos lá, Danilo. E o Então, que a gente faz então com aquele senhor? Boa, só lembrando então o começo do episódio, nosso desafio clínico, homem de 45 anos, previamente hipertenso, com dispneia e palpitações. Há alguns meses chega pra gente com eco, mostrando uma CIA Ostium secundo com dilatação discreta do ventrículo direito e mais nada. Então aqui, como a gente comentou, né, o paciente tem sintomas, tem um aumento de câmaras direitas, não tem mais nada, não tem disfunção do VE, não tem nenhum outro sinal de hipertensão pulmonar, estaria indicado o fechamento dessa CIA, correto, Rafa? Boa, isso aí, Danilo. E inclusive é um candidato para fechamento percutâneo, né? Exato. A gente vai precisar fazer um eco transesofágico, né? Ver se tem borda, ver se tem o diâmetro, depois levar para o CAT e ver o diâmetro estirado, mas é um paciente candidato sim para a gente fazer o fechamento percutâneo. Show de bola. Rafa, gostei demais desse episódio, hein? Boa, Danilão, foi muito massa. Eu acho que deu para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto interessante aí. Rafa, para quem que vai o seu abraço hoje? Ô, Danilo, hoje, diante desse tema, né, não tem como a gente não mandar um abraço para a doutora Bruna, para o doutor Rafael Pavão, para o doutor Geraldo, que são nossos chefes ali da congênita, da hemodinâmica congênita aqui no HC, né? O abraço dessa semana vai para eles. E para você, Danilo, quem que manda um abraço? Rafa, eu vou na mesma linha que você e eu vou mandar mensagem para os meus amigos da Cardiopédia aí, Dr. Gustavo Pinato, doutora Giovana Sisti, que foram residentes ali, contemporâneos comigo ali quando eu estava passando na imagem da Cardiopédia. A gente trabalhou junto aí, fazendo os exames de angiotomo, de ressonância dos pacientes deles lá. Então, um grande abraço para essa dupla aí que é fera, viu? Show de bola, Danilo. Então, agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Pedir para o pessoal seguir a gente lá no Instagram, @supracast Cardiologia, no YouTube, @supracast. Deixa 5 estrelas se você gostou aqui no Spotify, que ajuda muito a gente, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Rafa, tem episódio novo de diabetes com a doutora Patrícia aí, que tá sensacional, hein? Em formato de vídeo também. Confere lá, pessoal. Pois é, pessoal, ficou um episódio muito especial, muito massa. Vou convidar todo mundo a escutar lá. Beleza. É isso aí, pessoal. Aquele abraço, tamo junto sempre. Rafa, obrigado, hein? Obrigado, Danilão. Abraço, pessoal. Até mais.